Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso. E quando você acha que o STF já fez besteira demais, né, ele vai lá e coloca a cerejinha no bolo, né? Ontem o dia terrível aí, que o STF mais uma vez rasgou a Constituição, passou por cima de uma instância do Judiciário, né, o próprio órgão supremo do Judiciário, não respeita, né, ali o rito correto que deveria ter sido feito ali no caso do recurso, né, do presidiário Lula, que estava tentando evitar a sua transferência para um presídio comum em São Paulo, que é onde ele deveria ficar, né? Afinal, ele gasta milhões de reais estando preso lá numa salinha especial em Curitiba, coisa que não era para estar. Esse benefício da sala de Estado Maior é só para quando não há um outro local ou quando seria uma prisão temporária, que não é o caso do Lula, que está na execução penal, né? Ele já está cumprindo a sua pena, já é um condenado. E o STF, depois de tudo aquilo, daquela romaria, daquela coisa terrível que nós vimos, né? O presidente de um poder sentado, né, no centro de todos aqueles deputados de esquerda que fizeram uma procissão ali para pressionar, interferir em um outro poder da federação. Eles simplesmente, né, fizeram tudo ao contrário do que eles dizem temer que o Bolsonaro faça. Sempre a imprensa e esse povinho, né, joga a justificativa de que o Bolsonaro está tentando interferir no outro poder, o Bolsonaro tem anseios ditatoriais. O que esses caras fizeram ontem foi explicitamente uma interferência em um outro poder. Eles saíram de uma votação importante, que era a reforma da Previdência, foram caminhando até um outro poder constitucional e lá pressionaram por uma decisão favorável. E o pior do que isso, o presidente do Supremo sentado ali naquela cena horrível, parecia um sarau de esquerda, né? Coisa bem típica. O Dias Toffoli devia fazer muito isso na sua época de faculdade. E ali ele falou que ia colocar da maneira mais séria possível, né, atender o pedido daqueles deputados que tiveram o apoio lá do Rodrigo Maia. Enfim, depois daquela decisão rápida, né, e terrível, de passar por cima de um outro poder, o STF não parou por aí. Não parou porque, desde há 2 semanas atrás, na época do recesso ainda, eu fiz um vídeo aqui falando que o Glenn seria o protegido e que o Glenn seria blindado. Muita gente veio nos comentários, nada, a Polícia Federal vai pegar o Glenn, não tem pra ninguém. E eu falei, vamos pressionar o Supremo naquela época para não acontecer isso. O que aconteceu? A ação que foi impetrada pelo Randolph Rodrigues, pela rede, naquele momento, vocês vão lembrar que foi no mesmo dia em que o Glenn Greenwald foi na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ele sentou-se ao lado do senador da rede, o Randolph Rodrigues, e no final daquele show, daquele circo, o Randolph entrou aí, através da rede, né, uma ação partidária, entrou com um pedido para que o Glenn não fosse investigado de maneira nenhuma. E o pedido foi atendido porque caiu nas mãos do Gilmar Mendes, né? Havia até a preocupação do Dias Toffoli, como estava ele de plantão na época do recesso, que ele antecipasse essa decisão. Ele não quis antecipar, não quis se desgastar, deixou a decisão correr normalmente, e aí o Gilmar Mendes foi lá e fez o serviço sujo, né, o trabalho sujo. E agora ninguém pode investigar o Glenn de jeito nenhum. O cara está imune, está protegido, exatamente como eu falei no meu vídeo de 2 semanas atrás. Né? Esquece, ninguém vai poder investigar ele, nem COAF, nem nada. Né? Já teve aquela situação do COAF também. É isso aí, essa é a realidade. Aí você vai me dizer, mas vamos lá protestar contra o Supremo. Ok, vamos protestar, mas qual é o cerne do protesto? O que nós queremos de fato? Né, uma ruptura institucional? Nós queremos que o STF, né, que já está rompendo com a normalidade institucional, nós queremos uma ruptura de um outro lado? Seria isso que a população quer? A população quer uma nova Constituição para mudar essa que está toda rompida aí pelo Supremo Tribunal Federal? É isso? Né, precisamos entender qual é o objetivo. Querem que o presidente da República interfira num outro poder? Né, que então a gente vai consertar um erro com outro erro? O presidente não tem esse poder. Inclusive, eu vou fazer um vídeo ainda hoje sobre a questão da Procuradoria-Geral da República, né, que estão aí, estamos na iminência da indicação do novo Procurador-Geral da República e que possui influência dos outros poderes.
todos nós sabemos aqui que o STF, Câmara e Senado estão interferindo na escolha do presidente da República, né, e isso é o molde constitucional que está sendo colocado hoje, né? O STF, ele está ali para proteger os seus, porque não há na Câmara, não há no processo, na história, um processo tão rápido, um pedido atendido de maneira tão rápida como esse do Lula. Né? Um pedido que passou por cima do TRF4. Eu pergunto para vocês agora, como é que fica? O TRF4 vai julgar também, ou não julga, porque já passou por cima dele, é uma instância superior, e aí? Como é que fica? Sabe por que faltam as respostas? Porque quando a normalidade institucional é rompida, realmente a gente vive num estado de exceção. E num estado de exceção não tem normalidade. Então você não tem como prever nada. O que vai acontecer hoje ou amanhã? É isso que o STF tem feito com o país. Insegurança jurídica em todas as áreas. Nós vimos aí até a própria agora interferência do Dias Toffoli, até no navio, no combustível do navio iraniano, questões de sanções internacionais, a Petrobras, que possui capital aberto na Bolsa de Nova York, poderia ser diretamente atingida aí, né? Não, o Brasil não tem as sanções contra o Irã, mas a Petrobras, que opera nos Estados Unidos, teria que seguir o rito para poder operar nos Estados Unidos. Aí vem o Dias Toffoli, numa decisão lá, e joga tudo isso por terra. Então é mais uma insegurança, né? Em qualquer área desse país, nós estamos vivendo a insegurança do Supremo Tribunal Federal. E como é que conserta isso? Tem que ser como? Na violência, na força? Eu vi até o Leandro Ruschel ontem colocando um tweet lá dizendo tá faltando o cabo e o soldado. Mas o cabo e o soldado não estão nem aí para isso, né? Não estão interessados nisso. Essa que é a verdade. Enquanto você vai ficar aí reclamando, muita gente pedindo o tal do artigo 142, quem seria o suposto executor desse artigo 142? Estaria interessado nisso? As pessoas esquecem que existe um Estado, e esse Estado possui instituições, e que essas instituições também, as pessoas que integram essas instituições também se aproveitam das suas benesses. Acreditar que as Forças Armadas aí estiveram assistindo tudo o que aconteceu no país durante todos esses anos, vão agora fazer alguma coisa? Lula roubou quanto? Dilma fez o que fez com o país. Temer está roubando desde a década de 80. E todos eles tiveram vida tranquila. Muitos, inclusive, membros das Forças Armadas que integraram esses governos. E até mesmo hoje batem continência para essa gente. Então, calma lá. Precisamos de um direcionamento, de uma solução prática. Porque ficar simplesmente generalizando ou até mesmo colocando de maneira abstrata, o Supremo, não, vamos lá, vamos fazer o impeachment dos ministros do Supremo. Para fazer o impeachment dos ministros do Supremo, precisamos do Senado. O Senado é julgado pelo Supremo. Muitos deles aí estão com indicações da Lava Jato, estão com a ficha suja ali, estão preocupados e vão depender do Supremo lá na frente. Esses senadores serão os responsáveis por fazer o impeachment de um colega desses caras? Vocês acreditam mesmo nisso? Essa é a solução? Tenho minhas dúvidas. E por isso que eu acho que há um vício no processo. Deveríamos mudar algumas coisas aí. A indicação do ministro do Supremo não pode ser feita pelo mesmo que vai julgar. Porque, obviamente, ali no momento da indicação, se prometem favores e esses favores depois serão cobrados. Então, o ministro do Supremo, ele passa na sala de o cara que vai ser indicado para ministro do Supremo, ele passa na sala de todos os gabinetes, ele senta com todos os senadores antes da sabatina, sabe-se lá o que conversam, depois ele é aprovado e esse juiz do Supremo, muitas vezes, esse ministro do Supremo, muitas vezes, dá causa ganha para os senadores. Qual foi a última vez que nós vimos aí o Supremo condenando uma pessoa com mandato? Tivemos o Eduardo Cunha, que sabemos muito bem, ele estava jogando contra uma outra força, e por isso essa outra força influenciou no Supremo, a mesma força que ontem teve capacidade de influenciar na questão do Lula. Foi a mesma força ali que atuou contra o Eduardo Cunha, que ninguém nega que foi ladrão, mas mostram os interesses, mostram as entranhas do Supremo Tribunal Federal.
que o Supremo Tribunal Federal está comprometido ali com algumas correntes de poder. E não estou inventando isso da minha cabeça antes que apareça uma busca e apreensão aqui na minha casa, no estado ditatorial que nós vivemos, na ditadura do Supremo. Isso aí é uma coisa explícita, né? Aquela cena do Dias Toffoli sentado, dando satisfação para um grupo de deputados de esquerda, deixou claro muito bem, né, como o Supremo está funcionando. Foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.